Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ensinar aqui como fazer legendas e índices automáticos e referências cruzadas no Microsoft Word. Vamos utilizar então este artigo, que é da minha autoria, para ser um exemplo para vocês. Vamos definir aqui primeiramente as figuras e os quadros e como fazer a referência deste material. Então, o primeiro passo, nós temos que colocar uma legenda em uma determinada figura. Já tem algumas figuras prontas aqui e algumas legendas. A primeira legenda que eu vou colocar aqui é da figura 1, que está relacionado a esta figura. Então nós vamos vir aqui em referências, inserir legenda e vamos colocar aqui no campo legenda o nome da nossa figura, que vai ser figura 1. Bom, conforme vocês podem ver, cada opção tem um rótulo e esse rótulo foi adicionado, o rótulo quadro, que não tinha aqui, mas foi colocado por nós. Temos também figura, quadro, tabela e equação. A partir do momento que nós colocamos a figura, vamos definir então que essa figura vai ser colocada na parte superior. Então eu vou colocar aqui na parte superior da nossa figura. É importante também fazer a formatação desta legenda conforme a BNT. Arial 12, primeira figura já está referenciada. Sempre importante colocar aqui a fonte desta figura. E agora nós vamos também então fazer uma legenda de um quadro. Então, conforme é verificado, temos um quadro. Esse quadro está relacionado aos artigos que foram selecionados. Então vamos pegar aqui então este quadro e vamos primeiramente selecionar onde nós queremos que ele fique a legenda, né? Referências, novamente inserir legenda e agora vamos colocar aqui quadro. Então quadro 1, ele vai estar escrito aí quadro, vou dar um tracinho também para ajudar. Então conforme é verificado que nós vamos ter esse quadro. Conforme vocês podem ver que ele já está aqui. Vou formatar conforme a BNT Arial 12. Então nós temos aqui a primeira figura, figura 1, e o quadro 1, né? Normalmente nós colocamos em negrito a primeira palavra, né? Figura 1 e quadro 1. Interessante, aqui eu tenho mais um quadro aqui que eu posso também colocar como quadro 2, por exemplo, né? Mas eu posso inverter. O interessante de fazer referências automáticas é que mesmo mudando de posição, é possível a gente conseguir mudar o número das páginas onde esses quadros ou figuras vão estar. Então agora nós vamos pegar então, fazer também a referência deste segundo quadro, que vamos colocar um nome um pouquinho diferente, né? Mesma forma, vamos colocar aqui referências, inserir legenda, e agora é o quadro 2, que vai ser, por exemplo, somente artigos selecionados, tá? Artigos selecionados. Então, artigo selecionado, quadro 2, Arial 12, negrito. E as figuras, nós temos uma figura, vou colocar mais uma terceira figura, que é essa aqui. Essa figura aqui vai ser um gráfico, né? Então, vamos colocar aqui a referência, inserir legenda, figura número 2, né? Colocar aqui gráfico de tendência. Então tá aqui a segunda figura. Também vamos formatar aqui. Muito bem. Nós fizemos agora a elaboração das legendas. E como faz para fazer a referência no texto? Bom, primeiramente então, definimos que as figuras 1, quadro 2, figura 2. Agora nós vamos pegar, por exemplo, uma parte do texto onde nós queremos colocar a figura 1. Por exemplo, onde está esses dois parênteses aqui, nós vamos pegar e inserir uma referência cruzada. Nós temos agora como verificar aqui, pessoal, ó, referência cruzada. Você vai em referência cruzada, e aqui no tipo de referência nós vamos colocar aqui a figura. Qual figura? Figura 1 no caso, né, que está
desenho da pesquisa bibliométrica. Bom, nós podemos inserir como hiperlink e aqui nós podemos colocar somente nome e o número, que é importante, tá, pessoal? Colocar nome e número e vamos inserir conforme verificado. Conforme figura 1 mostra todos os passos e resultados de cada etapa. Então aqui nós fizemos a referência cruzada da figura 1. Também podemos fazer aqui no caso dos quadros, né? Então, por exemplo, aqui o quadro 1, vamos fazer então a referência cruzada do quadro 1 nesse texto. Vamos fazer também para os dois, né? Para vocês terem ideia. Aqui vou usar um Ctrl C, Ctrl V, quadro 2. Então vamos pegar, por exemplo, o quadro 1 nessa parte do texto. Então, referência cruzada, tipo de referência quadro, e aqui está o quadro 1. Nós podemos colocar então somente o nome e o número, e aqui está conforme, né, quadro 1. Aqui nós vamos ter que também dar uma melhorada na formatação, tá ok? Conforme quadro 1 demonstra que tal, né? Conforme quadro 2, então a gente vai pegar também nessa parte de baixo e referenciar quadro 2, apenas nome e número, inserir. Conforme quadro 1 demonstra que, conforme quadro 2 demonstra que, né? Bom, aprendemos então a fazer a referência com a referência cruzada e, por exemplo, como fazer então a lista de tabelas, listas de figuras, listas de quadros. Nesse momento então vamos ter que fazer a inserção, inserir o índice de as figuras, tá? Então cada figura vai ter aqui uma numeração, né? Então, conforme você pode verificar, né, criamos aqui em uma parte do texto as figuras e a lista de figuras. Então podemos colocar aqui, por exemplo, lista de figuras. Lista de figuras. Então aqui nós criamos uma lista de figuras. E para os quadros da mesma forma. Então inserir índices, uma lista de quadros. Então aqui está os quadros. Você precisa vir aqui no nome da legenda e colocar aqui quadro. Pela visualização da impressão, como ficaria aí no caso o texto e os números das páginas. Então, conforme é verificado, foi criado aqui os dois quadros que nós colocamos. Então agora nós temos uma lista de quadros. Lista de quadros. Da mesma forma vamos formatar. Uma coisa interessante é, porventura vocês estão vendo aqui, nós temos aqui uma numeração de página previamente definida. Bom, nós terminamos aqui, referenciamos, fizemos referência cruzada, inserimos as legendas. Aqui, pessoal, se caso a gente mude, por exemplo, algum quadro, por exemplo, esse quadro 2 está aqui na página 5, né? E se porventura em algum momento você mudar aqui a página onde está situado esse quadro, você pode fazer aqui então, por exemplo, colocar aqui o quadro nesse espaço aqui, né? Coloquei o quadro 2 nesse espaço. Como que nós podemos fazer aí para resolver esse problema aí? Pessoal, então se nós queremos mudar qualquer figura, qualquer quadro aqui de páginas, e precisamos fazer essa atualização automática, é necessário que nós selecionemos todo o texto. Vamos selecionar todo o texto, e esse quadro que foi inserido aqui nessa determinada página, nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse nessa legenda e vamos atualizar o campo. Então vamos atualizar o índice inteiro. Então não é possível verificar agora. Vamos dar uma olhadinha aqui que o quadro 2 mudamos para a página 8. Olha que interessante, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço.